falar um pouco sobre Big Data, alguns conceitos básicos e algumas formas de armazenamento. Sou Luzia Nogueira, sou graduada em redes de computadores e mestrando em computação pela UFC do campus Quixadá. A apresentação vai ser guiada pela essa agenda, com 6 tópicos, onde o primeiro tópico é a introdução ao Big Data, o segundo são os desafios enfrentados pelo Big Data, o terceiro está relacionado com como armazenar esses dados, o quarto será destacado a relação entre o Big Data e a computação em nuvem, questões de vantagens, desvantagens ou desafios no caso. Por fim, serão apresentados uma breve conclusão e o referencial teórico utilizado para a elaboração dessa apresentação. E o que seria o Big Data? O Big Data, o que é, como surgiu e para que serve? O Big Data pode ser definido como um conjunto de dados com características específicas. Alguns autores utilizam a nomenclatura de 3 vezes ou 5 vezes para definir as características do Big Data, onde os vezes referenciam as características de volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, onde o volume é visto como a quantidade de dados gerados e armazenados, a velocidade é a rapidez da geração e processamento desses dados, e a variedade descreve a natureza e os tipos de fontes que esses dados são, a partir dos quais esses dados são gerados, onde esses dados podem ser do tipo estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. A veracidade está relacionada à necessidade de obter dados verídicos, de acordo com a realidade do momento. E o valor. E nada adianta armazenar essa quantidade de dados enorme, se não for possível obter informações relevantes a partir desses dados. E como surgiu? Apesar de ser um termo que está ganhando força nos últimos anos, é um conceito que remete a uma ideia mais antiga, onde já era considerado a questão da produção e armazenamento de grandes quantidades de dados, em grande volume de dados, que surgiu entre 1960 e 1970. Essa ideia surgiu entre esses anos. Porém, a partir dos anos 2000, com adesão maior de dispositivos eletrônicos, onde uma pessoa possuía mais de um smartphone conectado à internet, possui tablets, computadores, relógios digitais, entre outros dispositivos, e também o crescimento do uso da internet, onde as pessoas passaram a possuir e adquirir mais dispositivos que conseguiam se ligar à internet como forma de meios de estudo, de trabalho, de entretenimento. Todos esses conceitos, além do crescimento do número de usuários em redes sociais, que acessam o streaming de vídeos, do próprio avanço da internet das coisas, que adicionou ainda mais dispositivos conectados à internet. Todos esses fatores, entre outros,
contribuíram para o aumento da produção de dados e uma produção bem grande de dados de uma forma bem veloz. Isso tudo contribuiu para trazer fortificar o conceito de Big Data, trazer uma visão, um olhar para esse tipo de dados, onde pode-se obter várias informações a partir deles. Justamente esse próximo tópico, que é para que serve o Big Data. Por ser um grande volume de dados, podemos obter uma quantidade maior de informações. E não só isso, informações mais precisas. Tais informações podem ser utilizadas para várias finalidades, como, por exemplo, melhorar a experiência do usuário. Essa experiência do usuário pode ser melhorada se a gente conseguir identificar padrões, perfis de compras e conseguir personalizar ofertas, personalizar esse acesso do usuário a um site de compra, por exemplo. Também, com base nessas informações adquiridas, podemos fazer listas de recomendações, de compras, de filmes, de músicas. Tudo isso baseado nos dados coletados do usuário. Também pode ser utilizado para melhoria de segurança, identificar padrões de ataque ou de fraudes e, com isso, os desenvolvedores poderem se criar estratégias e fortificar a segurança de sites, de bancos de dados, de sistemas empresariais. As informações também podem ser utilizadas para o planejamento estratégico, onde pode-se observar tendências de mercado, observar quais os melhores momentos para lançar um novo produto ou um serviço, entre outras coisas. O Big Data também é utilizado para o Machine Learning, onde ele fornece uma quantidade de dados essenciais para tornar possíveis o treinamento dos modelos de aprendizagem de máquina. E quais são os desafios? Os principais desafios estão relacionados diretamente às suas características: volume, velocidade, variedade, onde armazenar essa quantidade de volume com esses tipos diferentes que não param de crescer é um desafio para as empresas e organizações. E não é só questão de armazenar, mas esses dados precisam ser controlados e organizados de acordo com algumas regras e políticas organizacionais para que posteriormente possam se obter informações desses dados. Não adianta somente armazenar, é preciso também que eles sejam utilizados para alguma finalidade, porque senão vai ser só apenas custos, em vez de suporte, de vantagens empresariais, vão ser apenas custos. E como é que se faz esse armazenamento? Como se pode pensar nesse armazenamento? Primeiro, é necessário definir o objetivo da empresa para a utilização desses dados. Como a empresa vai utilizar esses dados? Aí, depois de definir esse objetivo, com essa forma de utilização desses dados, é possível pensar como será armazenado, qual a tecnologia que vai ser utilizada para armazenar esses dados, quanto vai custar, se vai ser necessário investir em infraestrutura local ou em nuvem, como esses dados serão acessados e se é necessário realmente armazenar tudo, ou se existe ou se pode ser feita uma limpeza antes do armazenamento. Isso nos remete ao próximo tópico, que é justamente como armazenar o Big Data.
Existem algumas formas, alguns repositórios, algumas tecnologias utilizadas para armazenar o Big Data. Um deles é o Data Warehouse, o DW, que é um repositório que utiliza tecnologia de bancos relacionais e armazena principalmente dados estruturados. Pode armazenar também dados não estruturados, mas os dados não estruturados precisam passar por um processo de estruturação, onde é feito um esquema e esses dados são armazenados dentro desse esquema. O DW utiliza o processo ETL, que extrai os dados, transforma os dados para posteriormente carregá-los num banco de dados. Os dados são armazenados em forma não volátil. O DW permite apenas a utilização dos dados em questão de leitura de dados. Os dados são não voláteis, unificados, livres de desvios e de inconsistências. São dados que possuem veracidade, possuem um valor comprovado, não são alterados. Então, eles são dados que passam uma confiança. O DW também possui o suporte a ferramentas OLAP, de processamento analítico em tempo real, onde essas são uma das principais ferramentas utilizadas no DW para a exploração dos dados, que possibilita análise de grandes quantidades e de várias perspectivas dos dados. Todas essas características permitem uma análise de alta precisão que gera informações e insights estratégicos de qualidade para as empresas. Isso é uma das principais vantagens e objetivos do DW. A estrutura do DW é formada por fontes de dados diversas onde os dados são extraídos, passam pela transformação e são carregados no Data Warehouse. Depois de carregados, esses dados podem ser acessados e transformados através de BI, de visualização, de repositórios. Esses dados são transformados em informações. As principais vantagens do DW estão voltadas à questão da simplicidade do sistema, a qualidade dos dados, porque são dados que foram pré-processados, limpos para serem armazenados, o acesso rápido a esses dados, a facilidade de uso, ao fato de separar as operações de decisões das operações de produções, a possibilidade de fazer processamento paralelo dos dados. Existem algumas desvantagens também que estão voltadas mais para o desenvolvimento, onde existe um custo mais elevado para o desenvolvimento desse tipo de repositório, onde existe uma complexidade no desenvolvimento, na elaboração do esquema e da estrutura toda em si, do DW. Existe um investimento em questão de tempo e custo também financeiro para dedicar especialistas nesse desenvolvimento. E a questão de custos relacionados à administração e treinamento. Uma outra forma de armazenar os Big Data é através do repositório no estilo do modelo Data Lake. O Data Lake é uma solução de gerência e armazenamento de dados mais econômica e dinâmica, onde os dados são armazenados em forma bruta, de forma nativa, ou seja, os dados não passam por um processo de transformações para uma finalidade específica. Eles são coletados e armazenados. O processamento, a limpeza dos dados acontece depois do armazenamento. Justamente utilizando o processo de tratamento de dados ELT,
que é feita a extração, a carga e depois a transformação desses dados. Um ponto importante é que o Data Lake exige muito governança e manutenção contínua desses dados, para evitar que esses dados se tornem um pântano de dados em vez de um lago de dados. Quando não se tem essa manutenção desses dados, os dados acabam se duplicando, se tornando desorganizados, podem, por serem armazenados no seu formato bruto, podem se tornar mais uma espécie de lixão e gerar mais custos do que benefícios, do que trazer benefício para a empresa. Vai ser apenas custos de armazenamento, onde os dados não podem ser extraídos, a partir deles não podem ser extraídas informações válidas na utilização de planos, estratégias e outras coisas. A estruturação do Data Lake é justamente a ELT, onde é feita a extração dos dados de fontes diversas, feito o carregamento dele no Data Lake e, quando é necessário, sob demanda, é feito o acesso a esses dados, as transformações para atender às necessidades de cada área específica, de cada setor específico. Os dados que podem ser trabalhados sob demanda, sob necessidade. As vantagens dos data lakes estão na questão que os dados são armazenados na íntegra, então não há perda de informações, e os dados são processados sob demanda, de forma escalável. Também, por serem armazenados em seu formato bruto, existe a redução de custo no processamento, no pré-processamento antes do armazenamento, o que poupa tempo e processamento. E também os dados podem ser customizados para atender projetos de todas as áreas. Eles são dados brutos, eles podem ser moldados a partir de uma necessidade. E uma das principais desvantagens desse tipo de dado, desse tipo de repositório, é a exigência contínua de governança e manutenção, para que esses dados não se tornem apenas custos, mas que possam ser utilizados, possam ser extraídas vantagens, informações válidas, valiosas deles. Outra forma de armazenamento é o Data Store. É um tipo de repositório de armazenamento, mas de forma mais persistente, onde os sistemas de armazenamento são destinados para aplicações específicas e que esses dados já são preparados para essa finalidade, a finalidade dessa aplicação. Existem alguns benefícios relacionados ao Data Store, que como os dados são aplicados já com uma finalidade, as aplicações ganham em performance. O custo do processamento é baixo e é um tipo de dado simplificado, de armazenamento simplificado, já que ele atende uma aplicação específica, ele é um tipo bastante simplificado. Como as empresas utilizam grandes volumes de dados produzidos com várias variedades, numa alta velocidade, que são as principais características do Big Data, surgiu-se a necessidade de sistemas híbridos, que utilizam não apenas uma forma de armazenamento, mas utilizam tipos diferentes de repositórios combinados para atender as necessidades, os objetivos do uso daqueles dados daquela empresa. Também é possível a utilização de sistemas distribuídos
a utilização de infraestruturas locais e ou em nuvem para armazenar esses dados. Então, foi assim que surgiu a questão dos sistemas híbridos, a partir da necessidade de várias necessidades de tratamento diferenciado para os dados, de formas diferenciadas de tratamentos. E é justamente essa relação entre o Big Data e a computação em nuvem. O armazenamento local, de infraestrutura local, é provido na própria empresa, mas o armazenamento em nuvem é uma forma de serviço utilizada por um provedor. Onde vamos primeiro definir o que é a computação em nuvem. Pode ser definido como um serviço de computação, vários tipos de serviço. Podem ser fornecimento de servidores, de armazenamento, de bancos de dados, de redes, de softwares, disponíveis através da internet e pagos pelo aquilo que é usado. Você paga pelo que usa. Self-service. Como já foi dito, existem vários tipos de serviço, onde os principais estão relacionados à infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço e, mais recentemente, Big Data como serviço. O Big Data como serviço é um termo mais recente que descreve uma ampla variedade de ferramentas que dão suporte ao Big Data, que vão desde o fornecimento de dados, ferramentas de análise, ferramentas de análise em tempo real, fornecimento de relatórios, tudo isso que a empresa pode utilizar para tratar o seu Big Data e de forma a transcrever de forma que o custo de armazenamento, não custo, mas o investimento em infraestrutura, de gerenciamento e de garantir a segurança desses dados, não é mais da empresa, e sim do provedor. Ela apenas paga pelo serviço do provedor, do serviço que o provedor está oferecendo, e usufrui dessas vantagens. As principais vantagens da utilização do armazenamento em nuvem para o Big Data está relacionada à redução do custo da infraestrutura, porque no armazenamento local, sempre que o volume dos dados aumenta, o que acontece muito rapidamente, é necessário adquirir novos servidores, nova infraestrutura, gerenciar, administrar, adquirir mais espaço para colocar essa infraestrutura. Tudo isso está relacionado a um custo adicional para a empresa. Ao utilizar a computação em nuvem, esse custo é do provedor. A empresa não precisa se preocupar com mais espaço, com compra de equipamentos, com manutenção de equipamentos, nada. Todos esses custos são passados para o provedor. Ela paga apenas pelo que utiliza, o que também gera a questão da escalabilidade. Uma outra vantagem é a questão dos dados serem acessíveis de qualquer local do mundo. Os dados podem ser acessados a partir de qualquer local do mundo através de um dispositivo com acesso à internet. A disponibilidade dos dados se torna maior. Também é necessário prover segurança a esses dados. Se eu utilizo a computação em nuvem, essa segurança é provida pelo provedor, não pela empresa.
A questão da escalabilidade, que os dados crescem e eu preciso adequar, preciso aumentar minha infraestrutura para suportar esses dados. Se for no armazenamento em nuvem, por exemplo, na utilização da computação em nuvem, eu posso fazer essa escalabilidade de uma forma bastante prática, a partir de um clique só, adicionando novas máquinas para o armazenamento desses dados. E então a empresa pode focar mais na análise dos dados, e não no armazenamento, processamento ou em garantir a segurança desses dados. A computação em nuvem também possui alguns desafios em relação à empresa, que muitas empresas apresentam resistência cultural, onde a própria organização, os usuários preferem manter os dados em casa do que armazenado em nuvem. A falta de conhecimento e profissionais capacitados também para lidar com essa tecnologia é um desafio para as organizações que desejam armazenar, trabalhar com Big Data em nuvem. Também a questão do acesso à internet, da largura de banda. Se você tiver uma largura de banda ruim, baixa, o acesso a esses dados pode se tornar mais lento, dificultando até a questão de análise, a obtenção de informação, o próprio acesso desses dados. Enfim, o que podemos concluir é que não existe uma fórmula para definir qual o melhor jeito de armazenar e analisar o Big Data de uma empresa. Porém, a forma mais adequada está relacionada a como a empresa quer utilizar esses dados. Se ela consegue pensar como é que ela vai utilizar esses dados, ela consegue uma tecnologia, se adequar às formas de armazenamento existentes e usufruir melhor desses tipos de armazenamentos. E isso facilita a questão de custo, de tratamento de dados. Isso melhora ainda mais a questão da utilização dos Big Data. E esses são os referenciais teóricos utilizados para a elaboração dessa apresentação. E é isso. Obrigada.